Vamos aos melhores momentos, então, do empate aqui no Amazon Prime. Um para o Vasco da Gama, um para o Grêmio. Análise de Rafael Oliveira. O Vasco foi melhor do que o Grêmio, né? O Vasco, principalmente dos 25 do primeiro tempo para frente, o Vasco foi bastante superior em quase toda a partida. O Grêmio, no início do jogo, foi mais perigoso. Essa defesa do Léo Jardim foi fundamental. O Grêmio conseguia incomodar muito nas ligações diretas, diante de uma defesa que cometia erros, que passava uma sensação de muita insegurança do Vasco. Então, o Grêmio aí, nesses primeiros 20 minutos, foi mais perigoso, mesmo que com bem menos posse de bola. A ideia nem era ter a bola, a ideia era justamente ser mais perigoso assim. Aí vem o lance do gol anulado, do Moura, mas já num estágio do jogo em que o Vasco controlava melhor as ações. Né? Tem um detalhe, foi uma tensão, daqui a pouco a gente vai rever com mais calma também, com a análise da Nadine Bastos aí, a grande momento aí de polêmica da reta final da primeira etapa. E mesmo assim, no final do primeiro tempo, o Vasco já começava a empilhar chances, especialmente a partir da bola aérea, né? O Grêmio teve muita dificuldade, o Grêmio marcou muito mal, protegeu muito mal a área. E isso vale para cenários de bola parada e para cenários de bola rolando, mas com cruzamentos para a área também. Então, o Vasco conseguiu. Aí no final tem essa do João Vitor também, que acaba finalizando de ombro, perde uma grande chance. Mas o Verratti teve várias finalizações dentro do jogo, tudo bem, muitas vezes incomodado pela marcação adversária, natural, mas exigiu defesas do Volpi, que acabou virando um dos destaques também. O Volpi precisa trabalhar muitas vezes no jogo. Na bola parada, na bola aérea, na segunda trave, sobra o Lucas Freitas para fazer o gol. Num segundo tempo em que o Vasco pressionava melhor, o Vasco conseguia incomodar a saída de bola do Grêmio e assim conseguia se impor. O Vasco teve alguns bons momentos dentro do jogo, com o Ryan tentando muito, foi o jogador que mais tentou no segundo tempo, ele estava insistindo muito, pegar, tentar trazer para dentro, finalizar, até para não tornar esse volume, essa posse mais estéril do Vasco, no sentido de não gerar perigo real. Então o Vasco fez o gol, o estádio cresceu, teve aquela finalização travada, e no momento do jogo em que o Grêmio não oferecia quase nada, veio o gol. O gol é um castigo, um momento em que o Vasco tinha acabado de fazer uma substituição, né, tirando o David, colocando o Matheus Carvalho, vem uma falta boba que nasce numa bola que estava no controle do Paulo Henrique na lateral direita, ele acaba sendo desarmado, vem uma sequência de lances que gera falta, e aí sai o gol de empate do Grêmio. E no fim, mais do mesmo, de um Vasco tentando pressionar, essa aí foi a grande chance da virada, né? Seria um golaço do André Henrique, tinha acabado de entrar também, e um belo passe em profundidade para ele. Foi um momento que poderia, da mesma forma, o Vasco produziu para ganhar o jogo, foi melhor no jogo, mas o Grêmio poderia ter ganhado o jogo aí também, porque foi um belo chute do André Henrique que levou azar dessa bola não triscar no travessão e entrar. Nas esticadas do Grêmio, né? Nas esticadas. Que realmente o meio de campo Exatamente. Não tem muita produção. Né? E no final, muita bola aérea, toda a bola para a área era um pânico para a defesa do Grêmio, o Verratti teve chance, todo mundo teve chance, e o Verratti reclamou muito, tentou também, acho, até ele abriu mão de algumas jogadas ali para tentar forçar um pênalti ou outro, mas de qualquer forma a bola estava sempre viva ali, né? Depois eu vou botar isso Nadinho. Tem árbitro que daria uns pênaltis aí, viu? Né? Esses enroscos aí. Números da partida para você, então, aí com o Vasco com mais posse de bola. O jogo empatado. Finalizações 27-9. Muita finalização. É muita, né? E o Grêmio, eu citei, né? Rapidamente, o 17 do Cruzeiro, o 20 do Alianza e agora 27 do Vasco. E 13-2 em escanteio. Se a gente considerar que a bola parada defensiva, a bola aérea era um problema, olha quantas vezes o Grêmio teve problema, né? 13 escanteios do Vasco. Foi um jogo em que o Vasco, o mapa de calor mostra bem isso, né? Isso, olha só, tá azulzinho o meio de campo do Grêmio. Exato. O Grêmio não teve em nenhum momento controle com bola ou construção com bola. Teve momentos de méritos por incomodar em esticadas mais longas. Ok, pode ser uma parte da estratégia, mas no todo acabou sendo uma partida que o Grêmio não se defendeu bem e sobreviveu. Conseguiu achar no momento complicado o gol de empate, poderia até ter virado, mas não foi uma boa partida do Grêmio mais uma vez. E no final teve protesto da torcida do Vasco, né? Xingando, mostrando dinheiro. Não pode rasgar o dinheiro, isso é crime. Mas xingando o time e tudo mais. Quero ver como é que está o clima agora, em São Januário, no comando do Mauro Naves, com os nossos repórteres maravilhosos. Com você, Mauro. Rômulo, tem muita gente chateada ainda por aqui. Teve um início ali de confusão na própria torcida do Vasco. Muitos não foram embora, a gente está olhando, estamos olhando de frente aqui para eles. Força Jovem. Força Jovem, que é uma torcida organizada, talvez esperando para protestar um pouco mais, apesar de que agora aqui não terão jogadores nem dirigentes. O árbitro, ao sair, mandar esse recado para a Nadine,
quando o árbitro saiu, eu falei para ele, não é fácil apitar o jogo. Ele deu um passo assim, voltou, falou, você nem imagina o quanto. Aí eu falei assim, um jogo como esse, tenso, né? Ele falou, você nem imagina o quanto. Ele estava suando, tanto quanto os jogadores, mas enfim, saiu ali um pouco. Acho que também fizeram algumas homenagens pro árbitro, né? Principalmente a torcida do Vasco, e sim, não está satisfeita. A do Grêmio pode também, e talvez não esteja também insatisfeito, mas foi um jogo fora de casa. Então, é um empate em que é mais aceitável do que o empate para o torcedor do Vasco que está aqui. Agora, não aconteceu com o Vasco, o Rafael já analisou muito bem aí o que eu imaginava lá no começo, que ninguém queria perder esse jogo para não aumentar a crise e tal, então eu imaginei que o jogo pudesse ser ruim, chato, os dois querendo se defender, e usei até aquela frase do Luxemburgo, que às vezes o medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Eu acho que isso não houve com o Vasco, pelo menos, o Vasco foi para cima e tal. Agora, tem compromissos complicados. Morientes tem que tirar uma vantagem aqui de 4-0. Esse torcedor que hoje não viu o Vasco ganhar do Grêmio, vem para protestar ou não vem? O coração tá chateado, tá machucado, né? Como diria a música do Zezé de Camargo e Luciano. E brincadeiras à parte, eu até conversei com o Paulo Henrique, o lateral. Eu conheço o Paulo da época que ele começou a jogar lá no Londrina, professor do Paraná também. E eu falei, Paulo, ninguém vai falar mesmo? Cara, ninguém vai falar, o clima tá ruim e a gente tá trabalhando para melhorar. E ele me alentou uma parada que é assim, Mauro, o time volta da pausa pro Mundial e não vence. E o jogo foi em casa, então assim, é um agravante. Você disse que o Grêmio, o Vasco, o empate ficou entre aspas de bom tamanho. Eu acho que pro Vasco tem um fator pior por estar jogando em casa e pela volta do Mundial não ganhar e ainda sofrer a goleada que sofreu, do jeito que sofreu para o Independente Del Valle. Que agora, terça-feira aqui, é um amistoso, né? É difícil tirar esses 4-0 e o próprio Diniz tem isso em mente, quem sabe mesclar o time, para no final de semana... Aí vem uma coisinha mais leve. Não, aí é tranquilo, aí pega só o Inter, que o Felipe conhece bem lá em Porto Alegre. Então é uma maratona ruim e o Vasco precisa vencer nesse retorno pós-Copa do Mundo de Clubes. E eu falei no começo, continua prevalecendo. O Vasco, dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, é o que mais perdeu e que mais sofreu gol. Pois é, mas essa situação acontece também exatamente com o Grêmio. Depois que terminou o Mundial, não venceu ainda, né? E agora tem talvez um compromisso um pouco menos complicado do que o do Vasco, porque é uma diferença de 2 gols e com uma equipe que eu acredito é até mais fraca, vamos colocar assim, do que o adversário do Vasco, que é o Independente Del Valle. Então, mas são 2 gols, né? O time vai lá se fechar. Vamos ter festa na arena, o público irá prestigiar? Eu acho que sim, né? É pergunta complexa, né, Mauro? A arena vai estar com um bom público, tá? Isso o torcedor está dando a resposta, pelo menos adquirindo esses ingressos. A missão é mais fácil que a do Vasco? Mas o Grêmio precisa vencer e por 2 gols de diferença. Pelo menos 2 gols para levar para uma decisão por pênaltis. Ou seja, tem que fazer 3 ou mais de 3. E esse time que vem jogando até agora não está dando indícios de que isso possa acontecer. Mas no Brasileiro a parada não é tão complicada? Só o Palmeiras fora de casa no sábado. Aí, Rômulo, é isso aí, entendeu? Vasco e Grêmio nessa fase, tudo complicado. Só um adendo, Mauro, desculpa interromper, porque muita gente que está assistindo a gente está... e o Coutinho? Quem jogou um pouco de bola, assim, brincando, sabe? A lesão na panturrilha é muito complicada. É aquela pedrada que você toma e é difícil, a recuperação também ela não é tão rápida. E aí o Coutinho está sendo preparado para esse jogo da Copa do Brasil. A pergunta que eu faço para você, que é meu comentarista também aqui, será que devido a tudo isso que vem acontecendo contra o Inter, não dá para arriscar um Coutinho? Porque o Vasco tá sem esse homem no meio campo, né, Mauro? Eu sou comentarista, não sou médico, não sei não. Dá para arriscar, Rômulo? Você que sabe. Nadine, que é um destaque nosso, seu da arbitragem aí. Teve VAR, teve gol anulado na primeira etapa e depois um segundo tempo sem VAR, mas com reclamação. Só que o Verratti reclamou hoje, foi uma loucura, hein? Muito, né? O Felipe, que é o árbitro da partida, até falou com o Mauro, né? Não é fácil apitar, não, com certeza não é. O primeiro tempo, acho que foi mais difícil para a arbitragem, até pela questão da demora do árbitro de vídeo ao anular o gol do Vasco, que estava realmente na posição de impedimento, interfere na ação do Wagner Leonardo, então é impedimento, tem que ser anulado. Depois, logo na sequência, devido a toda essa tensão, ele acaba
parando um ataque do Vasco. Para mim, o maior erro dele na partida, até porque era uma chance de gol do Vasco, reclamaram muito. O Diniz acabou recebendo cartão amarelo por reclamação, mas na segunda etapa tiveram esses lances no final do jogo onde o Vasco pediu penalidade e, na minha opinião, a arbitragem acertou. É jogo difícil, é difícil apitar, então acho que a arbitragem nesse jogo, eles conseguiram, não interferiram no resultado da partida, que é o mais importante. Vai passar um domingo suave, é isso? Nem que é o mais sei. importante, né? É, o mais importante, Domingo não tranquilo, interferir. trabalhei no Isso, fim de semana, fiz isso. o possível. Isso. Porque realmente é Fiz jogo... o meu melhor, né? Exatamente, né? Porque todo mundo já imaginava, né? O clima no estádio, a pressão, isso aí. Se é Vasco